Mas, queridos, eu estou feliz de estar aqui. But look, I'm very happy to be here. Eu estou com a minha esposa, I'm here with my wife, a Fernanda. Fernanda. Fernanda é delegada de polícia no Brasil. She's in Brazil. She's E, então ela manda em mim também. a chief of police in Brazil, Eu também sou militar lá no Brasil. and I'm also a part of the military Mas in ela Brazil. continua mandando em mim. Porque But ela, she's still my boss. ela olha para mim assim. She fala, looks at me and she goes, Mas eu estou aqui but I am here desde que dia? Pastor? since Terça-feira I've que eu been cheguei. here since last Tuesday, Eu vim com a missão do meu pastor. and I came with a mission given by my Vim com pastor a bênção da minha igreja and with the blessing of my church para servir ao Senhor aqui to esses serve dias. God here for the days that I'm going to be here. Não vim para passear. I didn't come as a trip. Passei em dezembro. I came to do that in E December, nós temos o nosso pastor João, and we have our pastor que é o João, pastor local. which is the local E pastor. eu disse para ele, And I told him, vim aqui para ser o seu diácono, I came here to be your deacon, para ajudar. to help. E eu confesso And I confess que eu não entendi por que Deus nos mandou para cá. that I didn't understand why God sent us here. E eu comecei a entender a partir dos dias. And I began to understand more as days went by. A igreja brasileira The Brazilian church tem uma visão muito deturpada has a distorted vision quando nós falamos de missão. when we talk about missions. Nós entendemos que culto de missão no Brasil We understand that mission services in Brazil era encher a igreja de is bandeiras, to fill the church with flags estender as mãos para as bandeiras and lift up our hands towards the flags, e pronto, acabou. and that's it. Nós ficamos falando de dados, And we talk about data. janela 10/40 You know, we talk about window 1040 e nada mais. and nothing else. Temos uma visão deturpada We have a distorted vision da igreja americana of the American church e dos brasileiros aqui na and of América. the Brazilians here in the United States. Achamos eles foram lá para ganhar dinheiro And we think people went there to make money e esqueceram de Jesus and they forget about e não tem Jesus tempo na agenda para and they Jesus. never have time for Jesus. E eu também pensava assim, And I used to think like that too. mas quando eu cheguei aqui, But when I got here, Deus me impactou, God impacted me me mostrou outras coisas. and He showed me other things. Pegamos um táxi And we took a taxi e o motorista and the driver era um libanês was from Lebanon. convertido a Jesus. Lebanon. And he was converted to Jesus. Pegamos um outro táxi, We took another taxi era um rapaz and it was a young man da Etiópia. from Ethiopia. E o Gugu, And o Júnior, my son, my falava junior, aleluia. he would say hallelujah. E ele disse aleluia? And he said hallelujah. Disse aleluia? He said hallelujah. Sim, aleluia. Yes, hallelujah. Eu disse no meu And in português misturado com Portuguese, a espanhol, little com mixed o meu with mineirês. Spanish, with a little bit from Minas, where Meu I'm from in mineirês eu Brazil. falei, Jesus ama você. And I said, Jesus loves you in E ele disse, Portuguese. eu sei que Jesus me ama. And he says, I know Jesus E loves ele, me. na linguagem dele, ele And in his disse, eu language, entreguei a minha vida para he said, I gave Jesus. my life to Jesus. Os meus pais são pastores na My Etiópia. parents are pastors in Ethiopia. E eu vim para cá estudar. And I came here to E vou study. voltar para lá. And I'm going to go back. E eu pude entender And I could understand que Deus está fazendo algo grande aqui. that God is doing something great Ontem here. pela manhã, Yesterday during the morning, nós fomos na missão Jocum. we went to White Wind Mission. Poucos pastores num café. It was just a few pastors in E the, eles in the colocaram um breakfast. mapa. And they put a E eu- map. Pude entender o que Deus queria colocar fogo no meu coração para com as almas. And I could see that God was trying to set my heart E o on pastor fire with the souls. Trouxe um quadro And the pastor brought a picture em uma semana de evangelismo, in 1 week of evangelism. numa rua, numa quadra, It was like no, it was a num, court. peda It was a num court pedaço da cidade. in a piece of the city 19 nações diferentes, where 19 different nations, pessoas de 19 nações diferentes, people from 19 different ouviram nations falar de Jesus. heard about Jesus. E uma moça And a young woman do Afeganistão, from Afghanistan, ela she disse, said, Jesus? Jesus? Quem é Jesus? Who's Jesus? Eu nunca ouvi falar de I never heard Jesus. of Jesus. E eu pude entender And I could que você understand está aqui that you're here no lugar que devia estar, in a place you should porque be Deus trouxe você because God para brought you pregar para essas to preach pessoas, to these people porque alguns desses países because some of these countries nós não podemos ter uma Bíblia. we cannot have a Bible. Nós não podemos falar de We Jesus. cannot speak of Jesus. Como nós não entramos lá, And as we cannot go in there, Jesus traz eles aqui Jesus brings them here e coloca você do lado and dele places you beside para them falar de Jesus. so that you can E quando ele introduce voltar para o seu Jesus. país, And when they go back to their countries, ele vai falar para o seu pai, they're going to tell their para parents sua mãe, and their mother, eu conheço their father, Jesus. I know Jesus. I met Jesus me Jesus. salvou na América. Jesus saved me while I was in America. Em alguns países fechados, In some closed countries, principalmente pelo islamismo, especially by Islam, o papai dele vai falar, his father's going to say,
Não conheço Jesus. I don't know Jesus. Eu conheço Maomé. I know Muhammad. E ele vai falar, mas Jesus nasceu. And he's going to say, but Jesus was born again. E o papai vai falar, And the father's mas gonna say, Maomé também No, nasceu. but so did Muhammad. E ao fim, And in ele the vai end, falar, Jesus morreu. He's going to say, but Jesus died. E o papai dele vai And his falar, father's going to say, mas Maomé também morreu. so did Muhammad. E aí esse que veio aqui, And the one that que came passou here, perto de você, that met que you, você falou de Jesus para and you ele, told him about que você Jesus, ministrou sobre and you ele, ministered to him ele vai about falar, Jesus. papai, He's going to say, Father or mas tem uma Mother, diferença. but there's a difference. Maomé morreu, Muhammad died, continua morto, and he's still dead. mas o Jesus que eu conheci, But the Jesus that I ele met, morreu, he died. e ele está vivo, And he's alive. e ele fala comigo, He speaks e ele to me muda a vida das to this pessoas. day, and he changes people's lives. Essa é a grande diferença. This is the great difference. Mas voltando ao que eu queria dizer, But going back to what I wanted to say, eu me chamo Júlio, I'm called Julio. sou pai do Gugu, aquele que I'm estava Pastor rodando aqui, Gugu, the one that was here, you saw him. e eu sou pastor da Comunidade Batista Shalom And I'm do pastor of Brasil, the com o pastor João. Baptist Fellowship Shalom, together with Pastor João. Ele é o pastor nobre que veio para a América. He's the pastor that came to Eu America. sou o pastor pobrezinho que ficou no Brasil. And I'm the pastor that stayed in Brazil, the poor pastor that went Ele é to da Brazil. elite. He is an Eu elite, sou lá da ralezada. and I'm still in the beginning. Brincadeira, pastor. I'm just joking, E Pastor. nós estamos aqui, And como, we are here. como o pastor disse, eu sou grato a Deus pela vida do pastor Marcos, pelo As pastor Pastor João. Marco said, I'm very É, grateful ele for só their não deixou eu vir lives. para aula ontem, viu? He just didn't let me come to the Eu class queria vir, ele yesterday. não deixou eu vir. I wanted to come to the Ele já chaplain falou, class, pastor, but he didn't conta, let mas não me. inventa. Se eu queria estar aqui ontem, I né? wanted to No be lugar, here. fazendo o papel do secretário ali, a secretária não veio, eu ficar You anotando. know, just being a secretary, signing things Mas, and organizing the Há paperwork. 15 anos atrás, But 15 years ago, nós montamos um centro de recuperação we built a center for recuperation para pessoas viciadas for addicts, em álcool for e recovery, drogas, in alcohol principalmente and crack. drugs, especially crack. Qual era o nosso alvo? What was our goal? O nosso alvo eram os policiais que se matavam. It was policemen who were committing suicide. E era um número muito alto And it was a very high number de policiais que toda semana se matavam of com arma de policemen trabalho. who were committing suicide E at passado work. 15 anos, And 15 years went by. nós alcançamos policiais. We were able to reach Os não policemen, policiais. even people who were not involved with the police. E às vezes chega um jovem viciado em crack And lá na sometimes igreja. a crack addict comes to church, a young man E eu pergunto, como é que você veio parar aqui? or young woman. I say, how did you get here? Ele disse, um policial me He parou, said, a cop stopped me eu estava portando crack, and I was carrying e crack ele mandou eu vir para cá. and he sent me here. E Deus está agindo, And God is moving e Deus está mudando. and God is changing Amém? things. Amen. E eu louvo a Deus por isso. And I praise God for that. E eu trouxe alguns pedidos de oração And I aqui, brought some prayer requests here para você orar pelo nosso projeto. for you to pray for our project. Nós começamos agora, há poucos meses, um trabalho com meninas. We began a few months ago a work with women, No Brasil with tem young algumas girls. cracolândias. In Brazil, we have these places called Crackland, Lugares onde as pessoas ficam lá, centenas de pessoas usando where crack. it's a place where hundreds of people meet and all they do is they smoke crack. E Deus nos deu uma estratégia de evangelizar na Cracolândia. And God gave us a strategy to go to these places called Crackland to be able to preach and evangelize. Nós levamos 100, 200 pratos de comida. And we take about 100, anywhere between 100 and 200 plates of E food. eles vêm nos ouvir por causa da comida. Now they come to hear us because of the food at first. E eles sentam para comer. And they'll sit down, they'll eat, E nós cantamos, and we tocamos play, we sing, e falamos de Jesus. and we tell them about Jesus. Para você cair da cadeira. And for you to fall off your seat, A maioria deles the majority of them saíram da igreja. left or came from a church. Nesses 15 anos no In these projeto, 15 years of doing this project, nós já tivemos 7 pastores internados. we've had conosco. 7 pastors who we Problemas had de to álcool, put into this program because of alcohol, drogas drugs, e depressão. and depression. E uma moça, And a person, a young woman, ela tinha 17 anos, she was about 17 years old, mas aparentava ter uns 50, but she looked like she was 50, destruída pelo crack. destroyed by drugs, Ela by disse, crack. pastor, me leva junto também, me leva And junto. she said, Pastor, take me with you. Mas eu não podia And I levá-la. couldn't take her. Como levaria uma moça, How could I pastor, take a young lady para ficar no meio de 20, 30 meninos? to be amongst 20, 30 men? Seria um It desastre. would be a disaster. E eu não pude And I levá-la. couldn't take her. Eu falei, não posso. And I said, I can't. E o meu coração rasgou de And dor. my heart was ripped Eu apart. me senti incompetente. And I felt Me incompetent. senti um fraco I felt weak de não poder ajudar of ela. not being able to help her. E fui embora, And so I went out. com meu coração rasgado. And my heart was torn.
E eu falei com Deus, And I said to God, se acontecer de novo, if this happens again, eu levo para minha casa, I'll take it home, mas eu não deixo na rua. but I won't leave that E eu person já levei behind. algumas para minha And casa. we've already taken some Mas havia young ladies to our necessidade de home. ter um local. But there was a need for us to have a place. E nós começamos há poucos meses And we began a few months, uma parte do nosso projeto a part of our project, para cuidar de meninas viciadas em to casa. take care of young women who are addicted. E é muito difícil. And it's very difficult. É muita luta. It's a lot of fighting. Porque alguns traficantes Because some traffickers, viciam as meninas they will cause the women to be addicted. para que ela fique vendendo droga lá na boca. So she will sell drugs, Ela vende uma quantidade and she will sell a quantity, e ela ganha e mantém o seu vício com o que ela vende. and she can keep her addiction with what she sells, quando nós levamos with a essas portion of what she makes. E quando nós levamos essas meninas para tratar, And when we take these women to be treated, em alguns casos, in some cases, os traficantes invadem as casas de the recuperação traffickers, they will go into these houses para levá-las de volta. to take them back. Porque na grande maioria das These vezes recovery homes to take them back, because the church, não há policiais femininas many times there para is olhar a se elas têm droga escondida. police women É muito to see if difícil. they have drugs or not. Mas nós It's very começamos difficult. e Deus está But we conosco. began, Amém? and God is with us. Então, como o Amen? pastor disse, eu tenho alguns livros. Se no final So as the pastor said, I have a few books. você So quiser comprar if e in não the tem end preço, you want to purchase it, there is no price. se você quiser dar uma moeda, If você you want pode to levar o give livro. a quarter, you can. Se você não tiver moeda, você If leva you também. don't have anything to give, you can take Se it você just quiser as well. dar $1 milhão, But if you want to give $1 million, just as well, nós vamos comprar muito cimento, we'll buy a lot of cement muita areia and a lot of para a sand nossa casa de meninas. so that we can keep on building this Então, no house final, se for você young quiser, women. isso é do pastor. So this one belongs to the pastor. In the end, if you want, we'll have Você vai more. estar nos ajudando. And you'll be helping us with that. Mas enfim, But eu queria que você abrisse a sua Bíblia I would like you to open your Bible no livro de in Gênesis, the book of Genesis, o capítulo de número 6, chapter 6, o versículo de número 5. verse 5. Eu quero falar um pouco hoje And I want to talk a little bit to you da igreja que anda com Deus. about the church that walks with God. Enquanto você procura, And as you seek it out, apesar que está fácil aqui, even though he makes it very easy, tem a colinha. because you have a little cheat sheet. No Brasil, quando a gente estuda direito In Brazil, when we study rights, e vai fazer a prova da OAB, law, a gente and fala we're que tem gonna a cola lícita, go take the test. que é aquela cola que você pode colocar no seu código e o They'll fiscal say não that- te toma a prova. They'll say that there is an official cheat sheet that you can go and you can Se o, read from. se o fiscal te pegar a cola ilícita, But if you're cheating Ele te out of tira da something that's sala. not allowed, they'll kick you out of the room. mas a cola lícita, But the one that is Pode. allowed, you can't. essa é a cola boa. This one is the good cheat A sheet. cola lícita. It's allowed. Todos acharam? Ou So melhor, everyone todos find olharam? it. Everyone can look up here. Diz assim a palavra And do this is what the Senhor. word of God says. Eu vou até ficar aqui que é melhor. I'm just gonna. tem mais Vou ler uma- aqui que é melhor. Aqui, ó, tá Ah, tudo aqui. Porque a gente vai ficando velho Because we get older, e a Bíblia vai diminuindo de and the tamanho. Bible's letters seem to get smaller. As Bíblias começam a estragar You know, e diminuir de tamanho a letra. the letter starts. Não- These não sei books se a go minha bad because diminuiu the de letters tamanho keep going smaller and Ou smaller. eu estou ficando mais maduro? I don't know if I'm becoming more mature or my Mas diz Bible is assim, getting smaller. But here we go. Viu o Senhor And the Lord saw que a maldade do homem that the evil of men se havia multiplicado na terra had spread throughout the earth, e que era continuamente mal and that they were continuously evil todo o desígnio de and intent of their hearts Então se arrependeu o Senhor was inclined to evil. So the Lord de haver feito o homem na terra, regretted in making men e isto upon the earth, pesou-lhe em seu coração. and this was heavy upon his heart. Disse o Senhor: And the Lord said, farei desaparecer da face da terra I will wipe from the face of the earth o homem que criei, the man that I created, o homem e o animal, the man and animal, e os répteis e as aves dos céus, and the reptiles and the Porque a birds minha of the air. porque me arrependo de os haver feito. For I have repented of making men. Porém Noé achou graça diante do Senhor. But Noah found favor with the Lord. Eis a história de Noé. And here's the story of Noah. Noé era homem justo Noah was a just man e íntegro entre os seus contemporâneos. and righteous amongst his people. Noé andava com Deus. For Noah walked with God. Isso é que nós vamos falar hoje. And this is Noé what we're gonna talk about andava today. com Deus. Noah walked with Feche os God. teus olhos por Let's um close segundo. our eyes for a few Pai, em seconds. nome de Jesus, Father, in fala the name of conosco. Jesus, speak to Nós us. entramos todo nós, igreja do Senhor, As a church of na the Lord, dependência do Teu Espírito We Santo come into the nesta dependency manhã, of the Holy Spirit porque só o Senhor sabe because only you o know que precisamos ouvir nesta manhã. what we need to hear this Em nome morning. de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen.
Queridos irmãos, Beloved brothers, há um evangelho sendo pregado no Brasil, there is a gospel in Brazil being preached, um evangelho da facilidade. the gospel of easiness. E esse evangelho diz o seguinte: And this gospel goes like this. você levanta a mão para Jesus, You lift up your hand to Jesus, a partir de hoje não terá and problemas, from now on you have no problems, não ficará doente, and you will not be sick, não passará lutas, and you will not go to difficult ficará times, rico, and you'll get e rich, será uma vida and it will be a life maravilhosa. that will be wonderful. E muitas pessoas vêm à igreja And many people go to church por esse evangelho because of this que gospel não está na Bíblia. that is not found in the Bible. Na primeira luta, In the first fight that they find procuram um themselves, pastor they look for the e pastor, diz: olha, agora eu sou crente. and they say, look, I'm a Christian. Por que isso está acontecendo comigo? Why is this happening to Por que me? estou tendo luta? Why am I having a Por hard que algumas time? portas se fecham? Why it seems like some things aren't working out? E eu quero te dizer nessa manhã And I want to tell you this que esse morning evangelho não existe. that this gospel does not exist. Se você é do Senhor, If you belong to God você passa a andar com o and Senhor, you begin to walk with God você tem intimidade com o and you have Senhor, intimacy with the Lord você passa a ser amigo do and Senhor, you become God's friend, mas vai passar lutas, but you're still going to have vai hard passar dias times. maus, You're going to still have problems, dias difíceis, difficult days, momentos que não terá mais lágrimas para chorar, moments where tears will not be left não terá for mais to joelhos cry, para gastar. and no more knees to be able to bow down. E você pergunta: And you ask, qual é a diferença? what is the Eu difference? te digo a diferença. And I tell you the difference. Se você é do Senhor, If you belong to God está na luta, and you're in the fight, Deus está contigo na luta. God is with you. Se você é do Senhor, If you belong to God está no dia mal, and you're going through a hard day, Deus está contigo no dia mal. God is with you in the hard E day. quando o dia mal And when the hard day se torna a comes semana má, and it becomes a hard week, o mês mal, a bad month, o ano mal, or a hard year, quando você não tem mais o que fazer, when you have nothing else to do, quando não aguenta mais orar, when you can't take anymore, you're tired of praying, eu creio que Deus olha para você do céu I believe God looks at you from heaven e diz: Júlio, and he says, Julio, já tentou de tudo? you've tried everything. Já não tem mais o que fazer? There is no way out. Então olhe agora So pray now. e veja No, so look now and o que see faço what I com will do aqueles que são meus. with those who belong Deus to me. começa a abrir porta onde não tem porta. And God begins to open E você doors. começa a não entender o que Deus And you faz. begin to not understand what God does. Porque Deus não tem lógica. Because God, there's no logic. Deus não tem limite. He doesn't have any limit. Ele continua sendo um He Deus doesn't have a method. He's que still faz God. milagres na vida And das He pessoas. does wonders in people's lives. No nosso centro de recuperação, In our recovery center, nós recebemos um jovem. we welcome the young man. Ele é sobrinho de um sargento. And he is the nephew of a sergeant. E ele passou alguns 6 meses com a And gente. he spent 6 months with us. E quando faltava apenas uma semana para ele ir embora, And there was only 1 week left for him to go back home. ele me procurou e falou: pastor, And he came to me and said, Pastor, tem uma coisa que eu não disse para vocês. there's something I haven't told you. Quando eu estava no vício, When I was addicted, eu cometi um assalto. I did a E burglary. eu roubei uma pessoa. I robbed E someone. o meu tio me disse And my uncle told me que a minha condenação saiu. that my Eu condemnation estou condenado a 8 anos de prisão. came out and I am condemned to 8 years of prison. Mas eu entreguei a minha vida para Jesus. But I gave my life to Eu queria Jesus. começar uma vida I nova. wanted to begin a new life. Como é que eu vou começar uma vida nova com essa notícia de que terei que cumprir uma prisão grande dessa? How will I serve God knowing that I'm going to have to be in prison for 8 years? E naquela noite a igreja orou. And that night the church prayed. E Deus disse a ele And God said to him que estava dando uma nova vida a that ele. He was giving him a new life, Uma nova oportunidade a a ele. new opportunity. E ele saiu And he left e foi para a igreja do seu tio. and he went to the church of his uncle. E lá na igreja o pastor fez uma oração como o pastor Marcos fez. And in the church, Para the as pessoas- pastor made a prayer like Pastor Marcos did Para as pessoas arrumarem trabalho. for people to be able to get jobs. E uma irmã arrumou trabalho para ele. And a sister got him a job E levou para sua empresa. and took him to her E ele era um business. bom funcionário. He was a good worker, E good depois de 2 meses, And after 2 months, ela disse para ele: she said to him, vou assinar sua carteira. I'm going to sign your license Você é um bom funcionário? because you are a good employee. Se o fiscal chegar aqui e ver que eu não assinei a sua carteira, Because if someone comes here and they see that your work license is not signed, eu serei multada. I will receive a E fine. eu não quero transformar o fato de te abençoar And I don't want to transform the fact of blessing you numa multa para mim. in a difficult thing for me. E deu uma lista de documentos para eles. And she gave Isso them a tem list of documents. Isso tem alguns anos. This has been a few E o years primeiro now. item da lista And the first thing in the list era o atestado de bons antecedentes. was the list of good things that he had done, of a good background check. E no Brasil hoje a gente tira isso pela internet. And in Brazil today you can get that online. Mas naquela época você tinha que ir na delegacia de polícia tirar. But back then you had to go to the police and get
E como alguém que está com mandado de prisão a ser cumprido, And as for someone who was supposed to spend 8 years in prison, vai até ao delegado de polícia and he goes to the chief para of tirar um police atestado de bons to antecedentes. do a background check that came out clean. Ele não tinha bons He antecedentes. didn't have a clean background. Ele era fichado como assaltante. He had a robbery onto him, E ele ficou em conflito and he was in conflict entre a realidade between reality e a sua fé. and his faith. Quando Deus disse a ele When God told him que estava mudando a vida that he dele. was changing his life. E ele então dava um passo para ir na delegacia So he would give one step to go towards the police e dois station para trás. and 2 steps backward. Eu vou Am I going to go ou não vou? or am I not going to go? Por fim ele disse, In the end, he said, eu não quero saber. I don't care. Eu não sou qualquer um. I'm not just anybody. Eu agora tenho um dono. I have an owner. Jesus é o meu Senhor. I belong to God. Ele é meu Jesus, dono. He's my Lord. Se eu tiver que ir para a prisão, If I have to do my time, ele vai comigo. he'll go with me. Mas eu não vou fugir mais. But I'm not going to run away. E ele foi lá. So he went to Quando the prison, e ele entregou a sua identidade para o and he policial. gave his ID to the policeman. E no meio do caminho, And halfway, Satanás dizia a ele, Satan whispered into his ear, quando você entregar a sua identidade, when you give your ID, o policial vai dar um grito. the policeman's going to give a Vai chamar scream. mais He's 2 policiais. going to call out the 2 policemen, E eles vão te prender. and they're going to bind you, Vão te algemar. and they're going to put cuffs E vão on te you, bater. and they're going to put you in prison. Ele entregou a identidade And he gave him his ID, e foi bem longe para a porta. and he went really far away to the E quando ele door. entregou a identidade, And when he gave the o ID, policial realmente deu um grito. Oh! the policeman said, "Oh!" E vieram mais 2 And policiais. 2 policemen E ele did come, correu. and he ran. E aí o policial falou pro And outro. the policeman Você não said está to vendo him, aqui não? Um telefone para você. "Look, there's a phone here for you." E aí ele ficou na porta, And he na was porta. looking, E eles dão um ticket, um papel, um and they give you protocolo. a ticket, a protocol. E o policial chamava o nome dele. And the policeman called his name. Ele não tinha coragem de dizer que era ele. He didn't have the courage to say, "That's me," because he E o gave his ID, and they called him up. E o policial xingou uns palavrões. And the policeman was cursing. E ele foi lá. And then he decided Ele to falou, go. estou te chamando. He said, "I'm calling you. Você é surdo? Are you deaf? Tome seu papel. Here's your paper. Volte daqui a 3 dias. Come back in 3 days." 3 dias sem dormir. 3 days he didn't sleep. 3 dias chorando. 3 days he just 3 cried. dias orando. He was just praying, 3 not dias sleeping. sem entender o que fazer. 3 days not understanding what was Quando happening. chegou o dia de pegar o And atestado, finally he came back the day to ele get dava his passo para ir. background check. E mais And 2 para voltar. he would go 2 steps forward and 1 step back. E Deus falou no coração And dele. God spoke to his heart. Esqueceu daquela oração? Did you forget that prayer? Ela não foi em vão. It was not in vain. Eu estou mudando a sua vida. I am going to change your life. Ele entregou o papel. And he gave up his poli- number. E o policial deu o envelope. And the policeman looked and gave him the envelope. Ele pegou o And envelope, he took the envelope. engatou uma primeira And he got first na gear avenida right in the beginning. e saiu correndo. And he went. E correu. And he went. E correu. And he booked. E correu. And went. E subiu no viaduto. And then he went up the E street. ficou atrás do poste lá no And viaduto. it was behind. E quando ele abriu, Hiding. iria abrir o envelope, And when he opened the envelope, passou um policial. a policeman went by. Ele se escondeu mais He ainda. hid it again. Olhou para um lado, And he looked one side, olhou para o outro. looked to another. Ele abriu o envelope. And when he opened the envelope, E era o nome dele, it was his name, o CPF dele, his ID number, a identidade dele, his identity, o nome da mãe dele, the name of his o nome mother, do pai dele. his father's name. E estava escrito It assim: was written like this: nenhum antecedente criminal. no criminal record. Deus havia mudado a história daquele Completely homem. clean. God made a miracle and cleaned out his background. Não havia mais antecedente criminal. There was not anything Porque seen Deus about continua a fazendo robbery milagre. because God keeps making miracles. Deus não está fazendo milagre na vida dos pastores, God today is making nem miracles in tão pastors' somente na lives vida dos outros and pastores, in other people's lives. nem somente na igreja do It's vizinho. not only on that church or the neighboring church. Deus continua fazendo milagre God still makes miracles, na sua vida. and He's able to do it E eu in quero your life. profetizar na sua vida And nesta I want manhã. to Levante a sua prophesy this mão. morning. Let's lift up our Deus hands. quer fazer um grande Because milagre na God sua wants to vida. do miracles in our lives. E Deus não vai começar And amanhã. God is not going to begin tomorrow. Deus não vai começar daqui a God's not pouco. going to begin in a little while. Deus começa hoje God begins today a fazer um milagre na to sua make a vida. miracle in our lives. Mas voltando ao texto. But let's go back to the text now. A Bíblia diz The Bible says que Deus olhou para a terra that God looked at the earth e a terra estava and perdida. the earth was lost. O homem não tinha agenda para Men Deus. did not have time or an agenda for Não God. tinha tempo para Deus. E se distanciou de Deus. And he came away from God. E aí eu sempre digo para os meus alunos And I always tell my students que não há como ter uma vida próximo de Deus that there's no way to have a life that's close to God e próximo do diabo. and close to the devil. Nem longe de um Not close to another. e também longe do outro. You can't be far from one and far from the other. Se nós nos aproximamos de Deus, Because if you get closer to God, nós nos distanciamos do que não you'll presta. get further away from what is no Mas good. se nós nos distanciamos de Deus, But if we get further from God, nós nos aproximamos do que não we're going to presta. get closer to what's no good. E essa era a realidade. And that is the reality. Alguns teólogos Some theologians dizem
They que say naquela época haviam 200 milhões de pessoas. that at that time there were 200 million people. E Deus olhou para a terra. And God looked at the earth. E aquilo entristeceu o coração de Deus. And that saddened God's heart. E Deus disse, vou acabar com tudo. And God said, I'm going to finish with Vou everything. destruir tudo. I'm going to destroy everything. Mas Deus olhou para uma terra. But God looked at a Deus olhou land. para uma geração. And he looked at a E generation. viu que um homem And he saw that there was a man andava com ele. that walked with him. Havia um homem There was one man que havia escolhido, who had chosen no meio de toda aquela geração in perdida, the midst of a lost people andar na contramão da to vida walk on the contrary of what everyone else was e doing manter o seu relacionamento com Deus. and to remain with the E a relationship Bíblia with não God. diz, And the Bible doesn't say para você, papai, for you, father, para você, for mamãe, you, mother, que tem orado pela sua they família. have been praying for your family. A Bíblia não diz The Bible does not say que a família de Noé andava com that Deus. the family of God walked with A God. Bíblia diz The family of Noah walked with que God. Noé andava com The Bible Deus. says that Noah walked Pela with fidelidade God. de Noé, And by the faithfulness of Noah, Deus alcançou toda a sua God was família. able to reach and bless Eu the quero whole continuar family. profetizando. And I want to keep on prophesying Pela tua fidelidade, for your faithfulness. Deus alcançará a tua that casa. God will reach your house through your faithfulness to Him. Então Deus chama Noé para bater um papo, So God calls Noah to have a little talk, olho no olho, eye to eye, tete a tete. face to face. Não sei se existe tete a tete em inglês. E Deus chama ele e fala: And Noé, God calls him and says, Noah, tenho visto que você tem feito diferença. I've seen that you've been making a difference. E eu, quando cheguei em Boston, And when I arrived in Boston, recebi um dado que me assustou. I received the data that really, Um pastor amigo Shocked meu me. disse que aqui em Boston, a pastor friend of mine said that in Boston, 20% do povo é ateu. 20% of people are atheists. 30% são católicos que não vão à igreja. 30% of Catholics who do not go to E que church. apenas 9 ou 10% And de only 9 to evangélicos 10% nesse estado of ou nessa those who are cidade. evangelical in this state, Isso me assustou. in this, Porque eu pensava It que aqui shocked me. na América todo mundo fosse crente. because I thought everybody in America was a Que a Christian. gente já nascesse crente. That people were born Christian. Que a gente saísse do berço. That people were coming out of their Em vez de crib. chorar dizendo Jesus, Jesus. A And they, gente instead of aceitaria crying, they Jesus would lá no say berço. Jesus, Jesus, because they would learn that in their crib. E esse dado me assustou. And this data, this fact, E eu quero dizer, awed me. se Deus olhar talvez para Boston, And I want to say that if God looks at Boston, verá pessoas que andam longe dele. He will see people that are very far away from Him. Mas Deus vai ver você, But God can see que teve you tempo para pôr Deus na sua that agenda. made time to put God in your Deus verá agenda. você, He'll see you que está fazendo diferença that's making a onde difference você está. wherever you are. E Deus chama Noé. And God calls Noah, E a primeira perfil, característica daquele que anda com Deus, and the first characteristic of one that walks with God é que ele ouve a voz de is Deus. that he hears the word of God. Às vezes nós estamos na igreja Sometimes we're at church e Deus dá uma palavra dura. and God gives a harsh word, E eu falo, essa palavra não é para mim. and I say, that word is not for me. Ah, é para o meu irmão do lado. It's for my brother sitting Ou é next do to outro me, do lado. or for that Mas sister pra or mim brother não over é. there, but it's not for me. Se você for num grande estágio If you go to a great stadium com 1 milhão de pessoas, with 1 million people, e se você abrir os seus ouvidos para ouvir a and you Deus, open your ears to hear God, vai ter momentos there will be moments daquela mensagem que você vai olhar para o lado in that message that you will look beside e you, vai achar que não tem ninguém. and you will find that there's no E one. você vai falar no meio dessa multidão, And you're going to say, in the midst Deus of está this falando multitude, para mim, God speaking comigo, to me, with sobre a me, minha vida, about my life, sobre os meus problemas. about my E a problems. pessoa do seu lado And the person next vai to falar a you mesma coisa. will say the same E thing. o outro também, e o And outro the other também. one, and the other one. E Deus vai falar And diferentemente God will speak differently com todo mundo. with everyone. Porque nós somos a igreja do Senhor. Because we are the church E of the quando nós Lord. ouvimos, abrimos os ouvidos, And when we open our ears, Deus fala com a gente. God speaks. Eu escutei quando eu estava na faculdade, When I was at college, numa aula de missiologia. in a class of Um dos nossos pastores alunos, missions, ele dizia Missionology. que Deus o tirou de Brasília he said that God took him from Brasilia e o mandou para uma cidadezinha do sertão da Bahia. and sent him to a country city Mas- in the state of Bahia, Mas uma cidadezinha muito pequena. a very small city, Cidadezinha muito longe. very far away. E ele já estava lá há alguns anos And he was there for a few years, e era perto do Natal. and it was close to Christmas. Eu contei isso na nossa igreja ontem, And sexta-feira. yesterday, on Friday, I spoke about Ele this ti- in our church. E ele tinha duas filhas. And he had two Uma de daughters. 7 anos One was 7 years e old, uma pequenininha. and another one was younger. E a pequenininha falou: And the younger one said, Papai, Dad, me dá R$1 can you give me $1 para comprar um panetone? for me to buy a... Pão, Yeah, doce, panetone? There's a name for it. I forget. Uma It's guloseima? a panettone. That thing they sell at Christmas with raisins and chocolate chips. Muito Really bom, good. muito bom. E ele colocou a mão no bolso, That little escute, cake. Now listen to this. e não tinha
R$1, $1 para comprar um And he panetone. didn't have $1 to give her for her to buy what she wanted. E ele foi para a cozinha And he went to the kitchen para o momento do jantar. to where Ele they had disse para a dinner. esposa, And he said to his wife, o que temos para o jantar? "What do we have for dinner?" Ela disse, meu bem, And she said, "My love, tudo que temos hoje everything we have today é um tomate, nada mais. is a tomato and Eles nothing sentaram else." os 4 na mesa. And both of them sat at A, the es- table, a esposa cortou o tomate And em the wife 4 fatias. cut the tomato in 4 E ele pieces. agradeceu a Deus por aquela pequena fatia de And tomate. they thanked God for that, what they E had. cada um comeu a sua And fatia. then each one ate the slice of tomato they had. E ele ficou angustiado com aquilo. He was very saddened by that Porque ele situation. ouviu o chamado de Deus. Because he knew God had called him. Ele ouviu a voz de Deus. He knew he heard God's voice telling him to go. Ele foi fazer o que Deus mandou. He went to do what God told him. E ele atravessou a rua, And he crossed the street que a igreja era do outro lado. because the church was on the other E ele foi side. orar. And he went to pray. Ele falou, Senhor, And he said, "God, o Senhor me chamou. you called me. E eu ouvi. And I heard. Eu tenho fazendo o que tu tem mandado. You know, I'm doing what you told me E a to minha do. filha me pediu um panetone e eu não tenho dinheiro. And my daughter's asking me for $1 and I don't have money to give her Nós não food. temos nada para comer amanhã. We don't have anything to eat tomorrow. A minha esposa disse que tudo que tem é esse tomate. My wife says that all that I have is this tomato. Como é que eu vou subir no altar e pregar que o Senhor faz milagre? How am I going to preach about that you make miracles Se eu estou precisando desse if milagre. I'm the one that's in need and I don't have enough? Eu não posso pregar algo que não acontece na I minha can't vida. preach what doesn't happen in my Eu não life. posso ministrar milagres se não I acontece na can't minha minister vida. to people miracles if it's not happening in my life. E ele orou. And he prayed. E chorou. And he E cried. chorou muito. And he cried a lot. Às 4 da manhã, And at 4 a.m., quando ele foi se levantar, when he got up, o Espírito Santo de Deus disse a ele, the Spirit of God said to him, aleluia, não pare de orar. "Don't stop praying. Continue orando. Keep on praying." E ele orou até às 5 da And manhã. he prayed till 5 a.m. Aleluia. E quando ele foi se levantar, And when he went to get up, o Espírito Santo de Deus disse para ele, the Holy Spirit said to continue him, orando. "Keep on praying. Estou trabalhando. I'm working. Estou recebendo I'm receiving as suas orações. your O prayers. seu choro. Your cry. Você não está sozinho. You're not alone. Continue orando. Keep praying." Às 6 da manhã, And at 6 a.m., bateram na porta. somebody knocked on the E door. o moço disse, And that man there said, eu moro I live a 1.285 quilômetros de distância daqui. at Eu moro em 1,285 Contagem, em Minas kilometers Gerais. from here. E eu fiz um negócio maluco, I live far away. que não tinha como eu ganhar esse negócio. And I did something E crazy. eu fiz um voto com Deus. And I made a vow to God Que se Deus fizesse o meu negócio maluco that if God made what I was doing dar certo, work, que eu iria no supermercado, that I would go to the Escute até o supermarket, listen to the end, ia fazer uma compra do que tivesse melhor and I was going to buy para everything I 6 could meses for 6 months para um irmão nosso. for one of our brothers. E Deus fez meu negócio maluco dar certo. And what I was doing worked E eu fui out. ao Carrefour. And I went to the E ele supermarket. levantou a caminhonete And assim. he opened up his Tinha car. muita coisa de comer. And there was so much Coisa que there. ele nem sabia que There era were de comer, de tão groceries bonito. in there that E he ele never ate before. acordou as suas filhinhas And he woke up his a sua daughter esposa and his wife e mostrou aquilo. and showed that. E todos choraram. And all of them were crying. E aí então o moço dizia, And that man said to quando eu him, fiz as compras no Carrefour, when I was buying these eu me dirigi para groceries, minha igreja com meu carro. I went to the church with E my Deus disse, car. pega a estrada. And God said, take Não é this aqui que eu road. tenho que honrar alguém. It's not in this church that I need to do E quando something chegava for na me. próxima entrada And when da I- próxima cidade, And at the next exit for the next city, quando ele ia entrar, when I was about to go to that exit, Deus falava, ainda não é God aqui, said, continue keep na on estrada. going, keep on going. It's not E eu yet. estou andando And I've been driving this whole time de trevo em trevo, from exit to exit, de cidade em cidade, city to city, a 1.285 quilômetros. 1,285 kilometers. E quando eu cheguei nesse trevo, And when I got to this exit, nessa cidadezinha longe do interior da in this Bahia, far countryside city, Deus falou, entre aqui. God said, turn E eles here. oraram. And they E prayed. aquele pastor doido, aquele moço doido para voltar para casa, And that man was, bem he wanted to go distante. back home because he was far away. descarregou rapidamente So they unloaded as his, compras e they levou para unloaded the casa do groceries, pastor put it in the pastor's house, e arrancou o carro. and he left. E ele arrancou. Quando ele andou 100 metros, And after 100 ele deu uma centimeters, freada. he broke the car. E quando ele deu uma freada, ele voltou de ré. And then he went E o backwards. pastor disse, o que houve? Não And the sabe pastor chegar said, em what casa? happened? You don't know how to get home? Eu disse, sei, eu tenho He said, I GPS. do. I have GPS. Mas quando eu estava fazendo compra, But when I was doing the groceries, quando estava na hora de pagar, when I was about to pay, o Espírito Santo me disse, the Holy Spirit told me, deixe as compras aqui. leave the groceries here. Vá lá no fim do supermercado. Go to the end of the supermarket Compre um panetone. and buy a panetone, which was Porque the quando eu same tenho thing que honrar alguém, his daughter asked eu honro for. por Because completo when e I honor totalmente. someone, Louvado I seja honor the o person nome do fully. Senhor.
Quando Deus tem que honrar alguém, When God needs to honor quando nós somebody, ouvimos a voz do when Senhor, we hear the word of God, Deus não esquece dos detalhes. God doesn't forget the A nossa details. esposa pode esquecer, Our wife might o forget. marido pode esquecer, The husband might o seu forget. patrão pode esquecer, Your boss might o forget. seu pastor pode Your esquecer, pastor might forget. mas Deus não esquece de nenhum detalhe da sua But vida. God does not forget the details. Você está You are onde Deus colocou você para estar. where God sent you E to pode be. ter certeza And you can be certain que a promessa que Deus fez para sua vida, that the promise that God made o for your tempo não life, tira, time does not a steal dificuldade away. não tira, Difficulties do a not crise take não away. tira, Crisis a does recessão not não take tira. away. Recession cannot take o que away. Deus te prometeu. What God promised you, Ele move céus e terra. He can move E heaven Ele and cumpre earth. todas as He will promessas. fulfill it to the end. Porque Ele é Deus que Because cumpre He is suas the God that fulfills promessas. His Louvado promises. seja o nome do Praise Senhor. be the name of the Lord. E Deus chama Noé. God ele- calls Noah, E ele ouve a voz de Deus. and he hears the word of God. E eu imagino ele chegando em casa, And I imagine that he e gets reunindo home, a família and he gets his family together, e dizendo: reunião de família. and he says, family meeting, Olha, esposa, wife, olha, filhos, sons, Deus falou comigo. God quê? spoke to me. O quê? What? Deus falou comigo. God spoke to me. E Deus os mandou construir um barco grande. And God told them to build a large boat, ship. E eu imagino a família dizendo: mas pai, And I imagine the family Barco? saying, "The father, aqui não tem mar, building a large ship for what? There's no ocean aqui não here. tem rio, There's no rivers big não enough. tem lógica. Why do you want to do that? Construir um barco aqui. Build a ship. Deus não precisa de lógica God doesn't need logic para abençoar você. to bless us. Deus não precisa de lógica God doesn't need para logic fazer o que você precisa. to do what you need. E aí ele disse as dimensões da arca muito He grande gave the dimensions, and people e a família estava com ele. and the family said, "Okay, Porque we'll quando be with you." quando a família vê Because when the family que sees você anda com Deus, that you walk with a sua God, família vai querer te seguir. your family will want to Porque ela follow vai you. dizer: Because they'll say, eu quero ser abençoado I want to be como blessed meu pai tem sido like my abençoado. father's been blessed. Eu quero ser abençoado I want to be blessed como a minha mãe é like my abençoada. mother has been E lá no blessed. seu trabalho, And at your job, por mais que o seu patrão even though your manager, your boss, seja um hindu might be a Hindu ou um islamista, or an Islamic Ou qualquer person, coisa. a Muslim or anything else, ele vai ser abençoado he'll be blessed porque você está lá. because you are E there. onde você põe a sua mão, And wherever Deus you põe a mão touch, com você. and you're serving of God, Onde God você touches está, with you. as pessoas Wherever à sua you volta are, the people that are around vão you, pegar carona com você. they will try to Serão- get a ride with you. Serão abençoados com você. They will try to hitch a Porque blessing with Deus you é com você. because God is with you. E você pode dizer no seu trabalho: And you can say in your olá, job, gente! look, people, Todos vocês all of you vão ser abençoados porque eu estou aqui. will be blessed because I'm Porque here. Deus me abençoa. Because God blessed me. Então aproveito para pegar carona. So hitch a ride. Porque o meu pastor orou por mim. Because my pastor E eu prays vou for me. prosperar e vou para outra empresa. And I'm going to go E as to pessoas onde eu vou another é que vão ser business. abençoados. And the people Pegue where carona I go comigo. will be blessed. E lá vai ele construindo. So he goes to build. 120 anos de construção. 120 years of building. E eu imagino o povo lá morrendo de rir, And I imagine people going by watching that happen. dizendo: não é, você é maluco? Saying, man, you're crazy. Você é fanático? You're a fanatic. Você é Bíblia? You are a Bible. Você é crentão? You're this Você é crazy Christian. malucão? You're crazy. Construir um barco aqui? To build a ship. Não tem mar? There's not E even water. E morrendo de rir. And they're laughing E at às him. vezes as pessoas falam isso conosco. And people sometimes do that to us. Quando eu estava na polícia, When I was in the police, eu estava num processo de expulsão, I was in a process of expulsion ter participado de uma greve. because I had participated in a strike. E o meu chefe, que era um capitão, And my chief was a captain. ele disse para mim: He said to me, você está com um problema? you have a problem. Você vai ser expulso da polícia? You're going to be rejected from the police. Eu te chamo para um teste. You're going to be expelled. I Ele called you for a era test. macumbeiro He did witchcraft. e disse para mim: na sexta-feira, And he told me, on Friday, vamos comigo no meu centro. come with me to where I go. Eu vou fazer uma macumba lá para você. And I'm going to do a spiritual prayer for E vai you. dar tudo certo. And we're going to work. falei, Everything's going to work out. Fechado? Vou lá com você na Now remember, sexta-feira. this is a witchcraft Vou lá na place. sua I said, macumba. okay, we'll go there. E eu vou entrar lá. And I'm going to get E o there. Espírito Santo vai entrar And the comigo. Holy Spirit's going to go with E me. não vai descer um capeta lá. And it's not demons that are going to manifest Porque Deus não vai there. deixar. Because God's not going to Mas let that domingo você vai happen. comigo na minha igreja. But then Sunday, you're E going to você go with me vai to my conhecer o meu church. Jesus. And you're going to get to know my E Jesus. você vai ver And que eu you're não going estou to com um see problema. that I'm not with a problem. Porque Deus vai agir no meu Because problema. God's going to move on my behalf. Ele disse: ah, não vou não, He deixa said, pra oh, lá. I'm not going to go. That's okay. Then you don't need to come because I'm not going. Então o povo chamava Noé de maluco. So people are calling Noah crazy. Ah, chover aqui. Are you kidding me? Raining right here for this ship? A Bíblia... The Bible. Olha lá, ó, o recadinho do pastor: troca de lado, ele é muito alto. Não sou eu que é alto, você que está em fase de crescimento.
Ah, ok. E a cola lícita. E aí o povo devia rir. So the people were laughing. Como certamente ri de você. As certainly in your life, people have laughed at you. Como no domingo você deixa de fazer outras coisas On Sunday, you don't do certain para things entrar na agenda de Deus. so that you can go into God's Muitas agenda and pessoas give também God estão your time. rindo. E aí eu queria estar lá. And I wanted Porque to a be Bíblia there. não fala antes desse momento da Bíblia de chuva. Because before this, the Bible doesn't talk about the rain. E Deus disse a Noé, além de God chover, said, not only it's going to rain, cai água do céu, coming water from heaven, vai nascer água da terra. there will be water coming up from the sources of the earth as Porque well. não tinha chuva que pudesse inundar o mundo. Because there was not enough rain that could flood the E world. quando terminou a construção, And when the construction came to an end, os animais vieram the animals came, e Deus fechou a porta. God closed the door, Quando caiu a primeira gota de and when the chuva, first drop of water quando fell, começou a cair e inundar, and it began to flood, muitos certamente nadavam bem. certainly many knew how to swim. E eles foram nadando para algum lugar mais And alto. they tried to swim to a E higher talvez place. subiram nas coisas altas. And maybe they climbed on higher things. E a água foi enchendo. And the water kept going up. Não tinha mais forças para nadar. And they didn't have any more Certamente strength. alguém falou, Certainly somebody said, Noé tinha razão. Noah was right. Por que não demos ouvidos? Why didn't we listen? E aí inundou tudo. And everything Não flooded. dava mais tempo. They ran out of Eu time. creio que Deus está chamando a igreja I believe God is calling His para church fazer um alerta. to be warned Alerta aos seus vizinhos, and to warn A their sua neighbors, família. their family members, a todas as pessoas ao seu to lado. all the people next to us, Gaste a sua boca. to spend Deixe your o voice Espírito Santo usar você. and let the Holy Spirit use you, Porque Deus tem pressa de te usar. because God is in a hurry to use His people. Deus tem pressa de salvar And pessoas. God is in a hurry to get people saved. E Deus não vai usar somente o seu pastor. And God is not only going to use your Ou esse pastor louvor or maravilhoso. this awesome worship. Levante a sua mão que eu quero continuar profetizando sobre a Lift sua up your hand vida. because I want to keep O prophesying. instrumento que Deus quer The usar instrument that God wants to use é você. is you. O Espírito Santo quer usar a sua The boca Holy Spirit wants to para use your dizer para as mouth pessoas: to tell people. Deus pode mudar a sua vida. God can change your Deus quer life. mudar a sua vida. God can change your Deus life. pode fazer algo na sua vida. God can do something in your life. E talvez alguns digam: pode And abaixar maybe a sua mão. you can put your hands Você down não now. conhece minha vida. And maybe some will say, you don't know my Você não life. sabe o que eu estou You passando. don't know what I'm going Eu through. falei de Jesus para a garçonete lá do nosso hotel. You know, we had a waitress in a hotel and I talked to her Ela about chama Jesus. Dona. Her name is Donna. E como eu não sei falar And inglês, since I don't know how to speak eu English, chamei uma outra I called another one que também não sabia falar português. that also didn't know how to speak Portuguese. E ela falou um portunhol. And it was a Portuguese English. Ela era, um porto-english, There you uma go. mistura. E aí, eu sei entender, não sei falar. I know how to understand, I don't know how to say it. Aí ela era de El Salvador. And she was from El Eu Salvador. disse, diga a ela And I said, tell her que Jesus a ama. that Jesus loves her. E ela parou She stopped. e ficou arrepiada. She was Disse, shaken. Me, She said, May? May? eu sou tão cheia de pecados. I'm so full of sin. E eu disse, mas é por isso que Jesus te And I ama. said, that's why Jesus loves you. Ele ama mais quem tem muito pecado. He loves more those who have a lot of sin. É verdade, porque It's a gente true. vai no médico, não, quando tá tudo bem, a gente não vai. Because when we're okay, Mas we quando don't go to the doctor. Dói alguma coisa, But when we're in pain, when we estamos have a doentes. sickness and we're sick, nós vamos ao médico. then we go to the Eu doctor. disse, Dona, And I said, Donna, Jesus ama você. Jesus loves you. Jesus ama muito você. Jesus loves you very Com much. doença, sem doença. With sickness and Com no pecado, sickness. sem pecado. With sin or no sin. E no outro dia, And the next day, eu percebi que aquilo ficou no coração I dela. noticed that was in her heart. Nós recebemos no nosso quarto para orar conosco uma irmã We que é received in the room americana, where we're staying, there's an American sister that came. filha de pais brasileiros. She's a daughter of Brazilian Ela parents. dizia pra gente que o pai dela está desviado. E eu And vou she said deixar that. esse nome And com I'm esse gonna leave this telefone name and this para phone visitarem ele. for you to visit him. Ele é lá em Charleston. He lives in Charleston. Ela dizia, tem 6 meses que meu pai largou a gente. And she said, it's been 6 months that my O father pai has se left decepcionou us. com a igreja. He was very, left the church. Eu mandei uma mensagem para ele. He was very disappointed with the E ela church. disse, não mande mensagem, meu pai vai And te she said, xingar. don't send a message to him. He's gonna Ele curse está com you. raiva da igreja. He's upset at the church. Ele está com raiva dos pastores. He's angry at Eu não sei o que pastors. aconteceu. I don't know what happened. E eu mandei uma mensagem. And I sent a message. Ele respondeu assim muito amorosamente. And he answered very E lovingly. eu disse a ele, se And um I dia said to você them, quiser orar, If one day you want to pray, me responda nesse telefone. answer me in this phone. Que eu pego um avião lá no Brasil Because I'll get a plane from e Brazil. venho aqui só para orar And com I'll você. come here to pray Ele with you. disse, muito obrigado. And he said, thank you very much. Mas eu não vou precisar vir de lá, But I don't need to come porque from vocês there. vão orar por ele Because aqui. your guys are E ele vai here. aceitar uma visita And lá. he's going to accept E vocês vão lá your visitá-lo. visit. E ele You're vai gonna estar go aqui visit nesses him. bancos vazios. And he'll be here in these Porque empty nós seats. profetizamos isso sobre a vida do Edgar Because we Machado. prophesied Em this nome de upon Jesus. Edgar's life in the name of Jesus. Mas essa filha dele But his daughter disse para mim, said to me, a dona Donna falou said
para mim que To me. vocês falaram de Jesus para ela. that you told her about Jesus. E ela disse que aquilo ficou no coração And she said dela. that really Jesus me impacted ama, her. Jesus me Jesus ama, loves Jesus her, me Jesus ama, loves Jesus me. me ama. Nós semeamos. And we sowed. Alguém vai colher. Somebody will O reap. meu papel My role e o seu papel and your role não é converter ninguém. is not to convert Você não tem people. poder para We don't isso. have the power O seu to do papel that. Your e o role meu papel and my é role semear o evangelho. is to sow O the Espírito gospel. Santo de Deus é que And the convence. Holy Spirit E of alguém God vai colher. convinces. And somebody's going to reap. E nós como pastores And we as pastors, não temos que nos preocupar we don't need to be worried se a dona if Donna vai para uma igreja ou vai para outra. is going to go to this or that church. Porque a nossa visão Because our vision é de que ela vá para o céu is that she will go to e que ela heaven. esteja no reino dos And for her céus. to be in the kingdom of heaven. Eu imagino que então não dava mais tempo, a arca fechou. And I imagine that there was Nós no more temos que time. dizer para o povo lá fora, The ark closed. And Corra. we need to tell people outside, Venha. run, hurry. com todos os seus defeitos, Even though you're Todas all as suas messed doenças. up, all sick, all messed up, todas as suas dificuldades, all your que difficulties. Jesus vai cuidar de você. But Jesus will take care of you and Jesus will accept you. Quando eu me converti, When I converted, eu usava uma arma desse tamanho na cintura, I used a gun this big. fumava 2 maços de cigarro Plaza, I went through 2 quase whole 1 metro de packs cigarro. of cigarettes, which were Bem Plaza. grande. They were huge. Eu ia para a igreja And I went e eu to ficava church. lá na ponta. And I would stay all the way at the tip. Quando o pastor falava amém, And when the pastor eu era o said primeiro amen, a sair I was the first one to leave. e eu saía correndo And I would run. e enfiava minha Bíblia aqui, And I would put my Bible meu here, revólver aqui, and my revolver on the other side, meu cigarro aqui, my cigarette right ia here. pro forró. And I went to E não- to a Lá party. no discoteca, sei lá. Yeah, to Full Hall, which is No the forró. Brazilian party. E eu you know. começava a dançar And I began to dance. e a Bíblia começava a descer por aqui. And the Bible would E eu ia assim, go down, pro and I would go banheiro, like this to the desse bathroom, jeito, like that. e enfiava a Bíblia And I would e take the voltava. Bible and I would come back. E a minha igreja continuava a ministrar libertação And sobre a my minha vida. church would still minister deliverance upon my life. E um dia eu cheguei no forró. And one day I arrived E at this quando eu entrei dance lá, place, and when I got there, Eu olhei para um lado, I looked at one olhei side, para o outro I looked at e another, me senti incomodado. and I felt Ai, bothered. será que é alguém que eu já aprendi aqui? You know, is there anybody here that maybe I took to que está prison acontecendo? before? What's happening? Do I Eu não feel, consegui why do mais I entrar lá. And I couldn't go there anymore. Porque o Espírito Santo de Deus Because the Holy Spirit of começou a God trabalhar. was beginning to work E on the começou a inside dizer, and began to say to me, Isso não é lugar para this você. is not the place where you're Eu supposed to mudei a sua be. vida. I changed your life. Então a dona tem que vir para a igreja So Donna needs to come to church com todos os pecados, with all the sins, com todos os erros with dela. all the problems. Porque a igreja Because church é lugar de mudança de is a vida. place where we E change Deus tem lives. pressa de usar você And e eu God wants to use you and para I dizer isso para as to pessoas. say that to people. A segunda característica The second da characteristic pessoa que quer andar com Deus, of the person that wants to walk with God, ela tem que agir. she needs Ou to vamos move trocar. Tomar atitude. and take action. Tem coisas para Deus fazer There are things that God's supposed to do que você não faz. that you can't do. Você não consegue. You can't do. Tem coisa para você But then fazer there are things that you have to que do Deus não faz. because God can't do. Na minha igreja, In my church, eu tenho o costume de orar para as pessoas também, ou na minha cela, que estão desempregadas. I normally pray for people just like Pastor did over here for people who don't have Eu fui work. pastor 12 anos da Assembleia de Deus. I was a pastor for 12 years at the E Assembly lá of eu God. orava na quinta-feira And then I would pray on Thursday por pessoas desempregadas. for people who didn't have work. Aí tinha uma irmã que ela vinha And there was a sister that she would e come falava, pastor, eu estou and desempregado. she would say, Pastor, Todo mundo na igreja arruma um emprego. I'm out of a job and everybody in church has a job Mas eu não arrumo emprego. and I can't find a job. E eu colocava a mão na cabeça And dela we would pray for her e falava, em nome de and said, in Jesus, the name of Jesus, você vai arrumar emprego. you're going to find a job. E essa semana, And this week, eu emprego bom. there's going to be a good E ela ia job. embora. And she would go home. Na semana seguinte, na Next week, quinta-feira, she would come. quando eu mandava fazer a fila de emprego, And when I asked for people Ela to era a make primeira a da fila. line, she was the first one in line. eu colocava a mão na cabeça And I dela de would novo pray for her again e dizia, em nome de and Jesus, said, in the name of você ainda Jesus, está desempregada? you're still without Ela a dizia, job? sim, estou She said, yes, desempregada. I'm without a Ah, job. esse demônio está muito All right, furioso. this demon was really Eu against colocava a you, mão huh? na And I cabeça would dela pray for her. e dizia, demônio, I said, demon, tranca a rua, the demon que that's tá pegando stopping o all emprego this, dela, that's stopping her job, sai da vida dela, leave her em life, nome de in Jesus. the name of Jesus. Essa semana você vai arrumar um emprego. This week you'll get a Vai, job. minha filha, vai em paz. All right, go in peace. Na outra semana, Next week, quando formava a fila, as soon as the line was Lá made, estava ela, a primeira there da she fila. was, first one in line. falei, não estou entendendo I said, I don't nada. understand what's happening. Não, é que minha oração não está valendo nada. Is my prayer no E eu orei good? de novo. And I prayed again. Mas eu fui investigar ela. But I went to investigate this E a time. família falou, pastor, And the family said, você vai Pastor, orar, you're going to pray, vai ficar magrinho, and you're going to get vai orar skinny, muito, and you're going to pray, vai criar asa
And you're vai gonna, quase virar anjo. you know, you can ela vai become ficar an desempregada. angel. You can form wings and pray and be an angel. Mas por quê? I said, why? Porque você ora para ela arrumar emprego. She said, because you Mas no outro dia- prayed for her to get a job. The next day, Ela dorme até as 2 da she tarde. sleeps till 2 E não vai p.m. procurar emprego. and she doesn't look for a job. O que eu quero dizer para você? What I'm trying to Aquilo tell que you, Deus te chamou para fazer, what God called you to do, não espere alguém fazer por você. don't expect someone to do it for you. Se o seu pastor está orando para você If melhorar your de pastor vida, is praying for your life to get better, não espere cair do céu. don't expect it to fall from Faça heaven. por onde? Do your part. Muitos brasileiros vêm para a América Many Brazilians come to America e não conseguem dinheiro sequer para voltar, and they don't even have money to go back porque ficam esperando cair do céu. because they fold their arms and they Não expect querem it to estudar o fall from heaven. idioma. Não querem They estudar don't o want to study the idioma. language. Não querem melhorar de They vida. don't want to get their lives Se better. acomodam. They get comfortable. Deus não trouxe você para cá God didn't bring you here para dar um passo para trás. for you to give steps Deus te trouxe backward. para cá God brought you para dar 2 passos para for you to frente. give steps forward. Toda oportunidade All the que opportunity aparecer na sua frente, that appears in front of you, pule em cima dela. jump on it. Quando nós compramos nossa casa, When we bought our house, a gente viu a casa we saw the house e nós fomos na porta da nossa casa and we went to the e door oramos of our por ela. house and we prayed for it. E a minha esposa olhou aquela casa. Eu quero essa And my casa. wife looked and said, this is the one. E aí oramos, And we prayed, juntamos dinheiro we got our money e together, fizemos uma proposta maluca. and we made a crazy proposal. E o dono não aceitou. And the owner didn't accept Ele it. não era maluco. He wasn't crazy. E aí ele vendeu a casa para outro. And he sold the house to someone else. E toda casa que a gente ia ver, And every house we went to a minha see, esposa dizia, não quero essa my casa. wife would say, I don't want this Eu one. quero é aquela I casa. want that one. Mas aquela já vendeu. But that one was already sold. Someone already bought it. E a gente continuou juntando dinheiro. And we kept on saving Passou money. 1 ano e 3 meses. And 1 year and 3 months went by. Saímos do culto. We left the meeting, the service. Vamos lá pro bairro. And we Olhar went uma to outra the, casa. we went to look at some Quando nós houses. passamos na porta da casa, And when we went by, right in front of the house, tinha uma placa. there was a sign Vende-se. for sale. Falei, mas I said, já está vendendo? it's already for sale. They Será just bought it. será que a casa é ruim? Is this a bad house and we don't know E eu about it? anotei o telefone no meu So celular. I wrote down the for sale sign, the phone number, E o número estava salvo. and the number was saved. Era do mesmo corretor. It was of the same salesman. E eu liguei. And I called. E ele And disse, he said, olha, look, não sei o que houve. I don't know what happened. O moço vendeu a casa. He sold the house. Quem comprou The person who bought it não aguentou pagar. couldn't pay E devolveu a casa. and gave the house E o back. moço está com muita raiva. And he's very upset. Muita raiva. Very upset. Querendo vender. Wanting to sell Eu it. disse, diga a ele I said, tell him que eu estou com muita raiva também. that I'm very upset Mas estou com too. muita raiva. I'm very upset, Mas com vontade de comprar. but I want to buy it. E ele falou, mas qual é a proposta? He said, what's your offer? Falei, a mesma de 1 ano e 3 meses The atrás. same one 1 year and Pô, 3 mas ele não months ago. aceitou naquela He said, época. but he didn't accept that offer. Mas eu estou aqui, He said, but I'm here. juntando dinheiro. He is saving E money orando. and praying. E Deus falou que é minha. And God said it's mine. Vai ser minha. And it's going to be mine. E ele me ligou no outro dia He called me the next e day disse, não entendi nada. and said, I don't know what's happening. Porque ele não aceitou antes. He didn't accept the one Ele before, resolveu aceitar. but he decided to E nós moramos accept na one. casa que And Deus we nos live deu. in the house that God gave to us. Quando vocês forem ao Brasil, fiquem na nossa casa. When you go to Brazil, come see my house. Então aquilo que você tem que fazer, So what you need to do, não espere Deus fazer. don't expect for Não God espere to alguém do para it. fazer por Don't você. expect for somebody else Quando to Deus do chamou it. Noé, When God called Noah, Deus tinha poder God had power para fazer aparecer uma arca. to make an ark just Ele fez aparecer água. poof, it happened. Mas Noé But Noah tinha que colocar sua fé em ação. had to place his faith Tinha in que action. cortar madeira. He had to cut that wood. Hoje tem serra, Today we have electrical coisa de saws, aparelhar madeira, you know, né? some things that can smooth the. Serra elétrica. They can Imagina smooth the construir wood. uma arca Imagine building an ark com 135 metros de with comprimento 135 meters, no machado, with an axe, na faca. with knives. Oh, muito calo na mão. That's a lot of Mas ele tinha que agir. pain. Deus nos chamou A para lot uma of pain grande in missão. your hands. E quando Deus nos chama para uma grande missão, God called you for a great mission. When God requer calls de you for mim e a great você mission, He requires from you and I uma grande ação. a great action. Levante a sua mão que eu quero So, continuar lift profetizando. up your hands, 'cause we're gonna Deus keep está te chamando prophesying. para uma grande 'Cause missão. God called you for a E great para uma grande mission. missão And for a great mission, é preciso uma grande ação. it's needed great action. Lá nessa casa, In this house, abaixe as suas mãos. you can put your hands É down. um bairro muito idólatra. It's a very Chama São unbelieving Bento. town. It's Lá- called São Bento Lá block. tem uma missão da Lagoinha há 13 anos. They have a mission there from Lagoinha, which is a E big, o pastor me well-known disse- church in Brazil. And the pastor told me, Eu estou aqui há 13 anos. I've been here for 13 years. E ele falou, Júlio, sabe quantos He said, vizinhos "Júlio, já estiveram na You igreja? know how many neighbors have actually come to the church? E eu disse, quantos? I said, how many? Ele disse, nenhum. He said, none. Aqui o povo não gosta de crente. People here really don't like Christians. E nós pegamos o nosso telefone celular And we took our cell phone e escolhemos 100 amigos and we chose 100 friends que não são crentes, that are not Christians, que não vão à igreja, that don't go to church, ou crentes que saíram da igreja. or
Christians that left the church. E mandamos um convite para eles. And we send out an invitation. Convite ousado. A very bold Maluco. invitation. Crazy. Dizendo, vamos orar na nossa casa. Saying we're going to pray at our house. Vamos ter um jantar. We're going to have a big dinner. Vai ser uma célula. It's going to be a home group. E nós vamos falar da vida dos outros. And we're going to E os outros vão falar da nossa vida. And we're going to talk about our você vai ser people's lives, abençoado. and they're going to talk about our lives. We're going to share with you, but everybody's going to be blessed. E nós mandamos 100 convites. And we send out 100 E invitations. desses 100 convites de pessoas que não iam à igreja, And out of this 100 invitations, nasceu a nossa célula de oração na nossa casa. our home group, prayer home group, was born. Lá crente não é bem-vindo. And there, we don't accept Christians. Crente vai para a igreja. Christians can go to church. Essas pessoas, These people, nós trabalhamos we work para levar para a to igreja. take them to church. E eles viraram a nossa família. And they became our E family. toda sexta-feira, And every Friday, nós nos reunimos, we get together, oramos, we pray, e Deus tem mudado and God has a changed vida daquelas the pessoas. lives of those people. Deus disse, faça assim. And God said, do this. Talvez ele estivesse dizendo, te dei a casa, Maybe He said, I gave you the house. agora usa ela. Now use it. E a gente tem usado ela. And we've been using the house. Na porta da minha casa, At the door of my house, tem uma the placa entrance, enorme there's dizendo, a huge sign saying, aqui se reúne uma célula. here there's a home group that meets. E eu quero aumentar o tamanho dessa placa, And I want to get the sign even bigger, para ficar bem grande. so that it's huge. Escrever, venha correndo. And say, come running. Jesus ama você. Jesus loves you. Sexta-feira a gente fala dos outros, Friday we talk about other people, mas a gente fala de Jesus também. but we talk about Jesus E as too. pessoas estão mudando. And people are changing. Isso criou relacionamentos. And this created a relationship amongst us. Em dezembro, In December, nós comemoramos nosso 5º aniversário de we casamento. celebrate our 5th E foi uma viagem de lua de marriage mel. anniversary. E lua de mel a gente quer andar só com a esposa, né? And you know, and when Não we're quer andar in a com ninguém. honeymoon, we only want to be Pra with gente the poder wife. We don't namorar. want to be with anyone else, so that we can, you know. Mas na nossa viagem de lua de mel, But in our honeymoon, nós levamos um casal we took a couple da nossa célula, from our home porque group nós estamos cuidando deles. because we're taking care of them. E eles são muito conflituosos, pastores. And they have a lot of conflicts. Se ficássemos 10 dias sem cuidar todos os dias, If we spend 10 days without taking care of them every day, o casamento deles acabaria. their marriage would fall apart Porque brigam todo dia. because they fight a lot. Então agir So como igreja acting as a church também é cuidar. is also taking É care. relacionamento com Deus, It's a relationship with mas God, relacionamento também but a relationship as com well aqueles que estão ao nosso lado. with those who are next Se to você us está and lembrando de beside alguém us. que está If you're faltando, remembering someone who's missing, não espere só o pastor ligar. don't expect for the pastor Dê just uma, to call them. dê uma disfarçada. Ligue assim, Call tô and com say, saudade. Look, I miss you. Você não veio ao culto? You don't come to the Sua service. sua cadeira ficou vazia. Your seat was empty. Igreja Church deve cuidar das pessoas. should take care of people. E a terceira coisa, And third de uma thing, igreja que anda com Deus, that a church that estou walks quase with God. terminando. I'm almost done. Ela crê na promessa que Deus The faz. church believes in the promise God made. E esse negócio de promessa é muito And complicado. this thing with promises can be Porque a, complicated porque a gente ora de manhã because we pray in the morning e quer que Deus responda na hora do almoço. and we want that by lunchtime the no answer máximo- is sent out to us, No máximo até de noite. or pushing it by that same night. Nós queremos We want que Deus esteja agindo for God to be moving na nossa agenda, according to our agenda, no nosso relógio, in our watch, no nosso tempo. in our time. E muitas vezes, And many times, se Deus agisse if God moved no seu tempo, in your agenda, Quando in your você time, quer. when you want, você estragaria you would mess it up, o que Deus tem para você. what God has for you. Porque Deus não atrasa, Because God is not late, nem adianta. nor is He too Ele fast. responde He just answers na hora exata, in the right time. no tempo certo. In the right time. Então, se você está orando So if you're praying para receber algo de Deus, to receive something from God, fique tranquilo be que calm. no tempo certo, Because in the right time, Ele coloca na sua mão He will place in your hand e ninguém pode tirar. and no one will be able to take it away. Essa madrugada Deus me acordou Last night, God woke me up às 5 horas e 43 minutos. At Não, 5 5 e 23, eu olhei no relógio. at 5:23 a.m. Exatamente às 5 e 23. At 5:23 Deus a.m. me disse, levante da cama, folgado. And He said, "Get up, lazy. Vamos orar. Let's pray." Eu comecei a orar pela minha mãe. And I began to pray Minha for my mãe é mother. diaconisa da Assembleia de Deus. My mother's a deacon in the Aquelas Assembly of God. mulheres de oração mesmo, One of those women of prayer com o joelhinho pretinho. that they have, the knees are really rough because they Eu pray tenho so much. 45 de anos de idade. And she's what? 45. I'm 45 years old. Ela acha que eu ainda tenho 2 anos de And she idade. still thinks I'm 2. E ela me liga e fala, tudo bem? And she says, "Hey, how you doing?" Eu falo, tudo I bem. said, "I'm good." Ela fala, tudo bem mesmo? I said, "Are you really doing good?" Tudo bem, mano. "I'm good, Mom." Aí quando ela pergunta pela terceira And then when vez, she asked the third time, eu já respondo meio chorando. I already answered with a little bit of a Ela cry fa- in my voice. E ela diz então, She says, "All right, esta madrugada, last night, Deus me mandou levantar e orar por God você. told me to get up and pray for O you. que está acontecendo? What's happening?"
Aí nessa hora, And then eu já desmontei de I'm chorar. already like breaking down. E a minha mãe tem orado. And my mother has been E eu e praying. minha esposa temos orado. And my wife and I have been Eu tenho praying. uma tia e uma prima I have an aunt and a cousin. que estão com câncer. They both have cancer. A minha prima tem 42 anos. My cousin is 42 years old. Está na fase terminal de And she's câncer. at the terminal Já é- phase of cancer. Já é o terceiro câncer dela. It's her third cancer. Mas ela não permite que a gente vá orar. But she doesn't allow us to pray. Ela é espírita, She is Não ac- spiritist. não aceita o evangelho, She doesn't accept the não gospel. aceita que você ore por ela, She doesn't accept for you to pray não for aceita her. que você visite Doesn't ela. let you visit her. Eu falei, mãe, vamos lá. I said, Mom, let's go there. E ela disse, não, Said, no. ela não aceita. She doesn't accept E it. nós estamos orando de longe. We are praying from afar. E eu sei que minha mãe entrou nessa guerra. And I know my mother went into this as a war. Mas por trás da minha mãe But behind my tem uma mother, multidão de pessoas there's a multitude of people também intercedendo. also praying. E eu sei que Satanás se levantou nessa And I know madrugada contra a minha Satan mãe. rose up last night against my mother. Satanás não está satisfeito quando a igreja ora. He doesn't like when church prays. Satanás não vai destruir a igreja, He's not going to destroy the mas ele church. quer uma igreja preguiçosa. But he wants a church that's Uma lazy. igreja que não ore. A church that doesn't pray. Uma igreja que não gaste tempo para A orar. church that doesn't spend time praying. Porque Satanás sabe Because Satan knows que quando nós oramos, that when we pray, o inferno treme. hell shakes Porque up. Deus responde a oração da Because igreja. God answers prayers. E aí eu sei que nessa madrugada, And I know last night, Satanás estava furioso com a minha mãe. Satan was furious at my mother. E eu with my acredito que a mother. minha mãe deve estar orando nesse And I horário. believe she might be praying right now. E Deus disse, levante, And God said, get up, ore pela sua mãe, pray for your mother. sustente ela, Nourish her. não deixe ela sozinha. Support her with Porque eu prayer. tenho certeza Don't let her pray alone. que se Satanás está com raiva, Because I'm certain that if Satan's upset, é porque o milagre vai it's acontecer. because a miracle is coming. Se você é cristão If you're a Christian e não está passando luta, and you're not going through a dê uma tough olhadinha time, na sua vida. look at your life. Talvez você não esteja sendo mal com o inferno. Review your life because maybe you're not hitting hell Porque hard quando enough. nós oramos, Because when we pray, quando nós falamos de Jesus, because when we preach the Satanás fica com gospel, raiva de você. Satan gets upset with us. E tem muito crente There's a lot of Christians que tem medo de inveja, that are afraid of Tem- envy, tem medo de macumba, of witchcraft, tem medo de gato preto, of black cats. não passa debaixo de escada. They won't go under stairs, Diz uma certa vez a ladder. que uma igreja ia fazer uma peça Said that there was a time that a church was going to do sobre a play salvação. about salvation, a E era play na rua essa peça. about salvation. This was going to be in the streets. E eles estavam indo lá pro local. And they were going to go to the place. E começou a chover. And it began to E rain. raio, faltar luz. And the lights went out. E a igreja que ia fazer a peça na rua parou assim no parapeito de uma outra igreja. And the church that was going to do the play, they stopped right before tinha alguém another com uma- church. Como se fosse Jesus. And there was someone, as if it Tinha was Jesus. uma pessoa vestida de ovelha There was a person who was dressed up e as a sheep. vestido de demônio. And one dressed up as a demon. E a chuva começou a apertar. And the rain began to really E eles fall. entraram para a igreja. And they got inside the church. E quando a luz piscou, And when the lights came back on, aquele que estava fantasiado de the diabo one that was in the costume of demon ficou na frente de uma irmã. was in front of a sister. E quando a luz piscou, And when the light turned ela on, viu o demônio. she saw that demon, falou, that "Seu person dressed demônio." up. And said, demon, Eu não tenho nada contra você. I don't have anything against you. O meu pastor fala muito mal de My você. pastor says really bad stuff about Mas you. eu não tenho nada contra você. But I got no beef with you. Alguns crentes Some Christians têm medo de are macumba. afraid of witchcraft. Têm medo do They're inferno. afraid of hell. E eu quero te dizer uma And I coisa want to nesta tell you manhã. something this Se morning. você é do Senhor, If you belong to podem God, fazer macumba para você. no power that comes against Podem you. They can usar do whatever they want. galinha da Angola, They can use galinha da Bahia. black chicken, chicken Galinha from da Bahia, China. Chinese chicken. Podem amarrar o seu nome na boca do sapo. They can put your Só vai sofrer name o sapo. in a frog's mouth. Vão This is- acabar as galinhas do mundo. they can run out of chickens in the Vão world. fazer macumba com caldo quinó. They're gonna do witchcraft. E o diabo não pode with tocar chicken num fio broth. do seu cabelo. And Satan Porque o can't diabo não touch toca it. na igreja do Senhor. Because the devil cannot touch Aleluia. the church of God. O diabo não pode tocar na The igreja devil do Senhor. cannot touch the church of God. Se você anda do Senhor, If se you você belong anda to com o God, if Senhor, you walk with God, fique tranquilo. don't worry. Você não é qualquer um. You're not just anybody. Você tem um dono. You have a gift. E o teu dono, And your gift ele cuida de você. takes care of you. Porque ele é zeloso. Because he heals. Fique tranquilo. Don't worry. Pode orar. You can pray. Pode jejuar. You can fast. Pode falar de Jesus. And you can speak of O diabo Jesus. pode ficar com raiva. Satan may get Vai upset. ficar com muita raiva. Very E ele upset. vai continuar com raiva. But he's just going to get E upset. não vai acontecer And nada. nothing's going to E happen. aí, para quase terminar, And now to end, lá no Brasil, in Brazil, tem algumas propagandas de macumbeiro. there are... See, in Brazil, witchcraft is something that's very Eles, common and they use chickens all the eles time. That's colocam what he no was poste saying. assim na rua. But anyway, there was an advertisement for witchcraft over there and they put it on a street pole. Trago a pessoa amada em 3 dias. And they said, Alguém já viu isso no Brasil? I'll bring the person who you love to you in 3 days. Aí uma mulher foi lá na macumbeira And e the disse, woman went there
Eu quero o João. Tá aqui and said, meu marido I want this man right here. saiu de casa. He left the house. Aí He's my husband. a macumbeira disse, So the witchcraft lady said, 3 galinhas, it's going to be 3 3 chickens, cachaça, 3 3 vodkas, charutos. Esse vodka diabo deve bottles. ser um passa-fome, porque ele come demais, You né? know, people think the devil's Montão really de hungry coisa. 'cause they ask for a lot of stuff like Falou, that. deixa comigo. And she said, Não all precisa right. pagar agora. Said, you don't have to pay it now. You don't have to give it now. Paga depois. You can give it later. Porque aqui é bater e valer. Because here we make it happen. Faça um ziringuindu aqui, acontece tudo. I'll do something really quick over here. It's going to make it happen. E aí deu o nome lá. And she gave the name E of the pass- guy she wanted back in her life that had walked away. E passou os 3 dias. And 3 days went by. E o marido não voltou. And the husband didn't come back home. E passou uma semana. And a week went by. O marido não voltou. And the husband didn't come back E ele foi live. lá no macumbeiro. And she went back to the witchcraft person. E fez uma reclamação. And she went to complain. Você disse que nunca falha. You said that you never fail. Já tem uma semana. It's been a week. E ele não voltou. And he still hasn't come back. Ele disse, o que será que houve? He said, what happened? Vamos fazer de novo. Let's do it again. Mais 3 galinhas. 3 more chickens. Mais 3 cachaça. But 3 more vodka Mais bottles. 3 charuto. And 3 more cigars. E mais farofa. And give me some Pode ir embora. other Brazilian Que food. agora vai. And it's going to work out. E aí fez a macumba lá. And he did Fez his o thing. ziringuindum. He did his thing. E passou 3 dias. And 3 days went by. E o marido não voltou. And the husband still didn't come Passou uma back. semana. A week went by. O marido não voltou. And the husband didn't come back. Tivesse me procurado como advogado, If they looked Eu ia for pedir me indenização as pra a aquele lawyer, macumbeiro. I would go over there and I would sue them for, false advertisement. ele voltou lá. And I went there. Ele disse, não estou entendendo. And she went back Não there and sei o said, que I don't houve. understand what's happening. Why Fique doesn't my tranquilo. husband come back to me? Vou consultar o capeta. I'm gonna ask the E o demon. pai de santo foi lá falar com o And capeta. they went to ask. Falou, capeta, He said, listen, tá acabando com a minha reputação. my reputation is going Eu sou bad. famosa aqui. I am famous and well Eu known. trago marido e mulher com I 3 bring dias. husbands and wives in 3 days back fiz together. 2 vezes. I've done it already 2 twice semanas. in 2 weeks, E falhou. and it hasn't worked. E o capeta disse pro cavalo. And- Que eles chamam de cavalo. And the demon said to them, Capeta monta nas pessoas. he Disse, said it to him. você é uma bobona mesmo, né? Bobona. Oh, you're Boba. stupid. Yeah, Você é boba you're mesmo, né? stupid. Mas boba por quê? Why? Porque ela quer o marido que não é dela. Because she wants a husband that's not hers. E ele disse pro capeta, e desde Ele quando a gente se preocupa com isso? And she said to the demon, when do Desde we quando a worry gente- about that? Who cares who Desde quando he ele is? tem essa moral, Who essa cares about moralidade, this? Why, ela why quer- are we moral now? What's happening? ela pagou, She paid, a gente tem que levar? and we need E o to capeta provide. disse, And the devil mas said, esse moço não é marido dela. but this man is not her husband. Ele é marido de outra. He's a husband that belongs to E someone ele é marido else, de outra. and to another, E com a outra, and with another, eu não posso mexer. and with this, Porque and a with this outra- other one, I A cannot outra, mess. a mulher verdadeira dele, Because with his true ela tem um wife, dono. she has E o an dono é lá owner. de cima. And he's E her com quem é lá owner de cima, is eu não God, posso is mexer. from above. Louvado seja o And nome do those who Senhor. belong to he who is above, I Era o can't marido de mess uma with them. irmã que tinha saído de casa. It was the husband of E alguém pegou ele. a Christian lady, E a irmã foi orar e disse, eu não aceito, eu quero meu marido de volta. and he was cheating on this Eu lady. quero orar. And E she o said, marido I voltou para don't casa. accept that. I'm going to pray. And the husband came back home. E o marido voltou para casa. Came back home. E a mulher foi lá fazer macumba para ele And voltar. the woman he was having an affair with went to ask for him back. E o diabo disse para ela, And the devil eu said não to posso her, mexer, I can't do that. porque aquela mulher Because his wife, tem um his dono. real wife, E com quem é lá de belongs to cima, God. eu não posso And she's mexer. been praying. And I Você can't pode do fazer o que você anything. quiser. You can do whatever you want. Você pode orar. You can pray. Pode jejuar. You can fast. Pode pregar. You can preach. Pode falar de Jesus. You can speak of Satanás Jesus. vai se cortar. Satan Vai can ficar com raiva. turn up backflips, Mas ele não toca em você. being angry. But Porque he eu e cannot você, touch you. eu e você, Because you and I somos a igreja do Senhor. are the church of the E Lord. para terminar, And to end, último pré-requisito the last prerequisite daquele que anda com Deus. for those who walk with God, Ele recebe a promessa de he receives the promise of No God. tempo de Deus, In the recebe a time of promessa. God, he receives the promise of God. Nós, no culto de Réveillon, Eu não vou falar mais, já estou até entregando minha In a Bíblia. New Year service, Nós fazemos projetos. we make projects. Senhor, nesse ano de 2016 eu Lord, quero in fazer isso e isso. 2016, I want to do this, this, and that. E muitas vezes, And many times, aquele projeto that project é o mesmo projeto do ano is passado. the same project they had Do the ano year retrasado. before, or the year, or 2 years before. Quando nós andamos com Deus, When we walk with God, nós nos portamos we carry como ourselves alguém que crê in a manner of someone who believes na promessa de Deus. in the promise of God. Ainda que não esteja na sua mão, Even though it's not in your hands, ainda que não esteja com você, even though it's not with you, aquilo que Deus te prometeu, what God promised you, se porte como tal. conduct yourself Ande as como so, tal. walk as so, Faça como tal. and do as so. E aí no tempo certo, Because then in the vai right encaixar time, você
e a vontade de Deus. You and Onde é God's aquele will projeto, aquele will amarelinho? fit. Quando nós começamos a nosso centro de recuperação, When we termino began contando isso, a recovery center, Deus tinha me feito uma promessa God had made me a promise que nós iríamos começar esse trabalho de that we were recuperação de going to drogados. begin this drug addict recovery. E eu pensei, Deus, eu sou meio folgado, And Deus, I eu said, quero God, uma casa de recuperação que tem uma I piscina would like a recovery home that has a pool. para os meninos. Quando eu For the falo kids. meninos, são homens And when I say the grandes. kids, Meus meninos. grown people. Eu quero uma piscina para I eles want a pool, andarem lá. for them to Eu be quero able uma to quadra be para there. eles fazerem atividade I want física. a court for them to be able to play Um local de sports. culto. And a place for the Um lugar service. bacana. A nice place. E eu pensei, há 15 anos atrás, And I thought, and this was 15 years ago, vou juntar dinheiro I'm going to get some money together. e, como é muito caro, And since it's very vou expensive, comprar bem longe de Belo Horizonte. I'm going to buy it really far away from Belo Horizonte. Uns 10 lotes. About 10 lots. Vou gastar uns 5 anos para pagar. And I'm going to spend 5 years to E pay. depois de pago, And after I pay it, mais uns 5 anos para poder construir do jeito que eu quero. another 5 years Esse era to o meu build it projeto. as I want. That was my project. Mas o meu projeto não estava dentro da promessa de Deus. But my project wasn't inside God's Porque promise. Deus não precisa da sua ajuda Because God doesn't need your help para te abençoar, to bless you, para cumprir a promessa. to fulfill the E aí, num promise. carnaval, And then a carnival came by. voltando com a minha igreja no ônibus, eu segurando no ônibus e a I was igreja going cantando. back with the church. We were in the gente bus. cantando, We were all papapá. singing, dancing, Eu passo na beira de uma BR, the Christian style. um lugar bom, And I go bonito. by a beautiful place. Estava abandonado, mas era um lugar grande, 100 metros de frente, It was pastor. abandoned. 10 mil metros o local. 10,000 meters, the E place. tinha uma placa assim, And there was a sign. vendo Sell. ou troco pro caminhão. I'm selling it or I'll exchange it for E a truck. eu segurando o ônibus, And I was in the bus. caí na bobagem de falar com Deus. And I said to God, Esse lugar serve porque eu quero. this place works out for what I E want. quando eu falei isso, And when I said that, Deus disse para mim, God said to me, estou te dando esse lugar. I'm giving you this place. Eu balancei a cabeça, And I shook my head e eu me belisquei. and I pinched Falei, myself. isso sou eu. And I said, this is me. Isso é minha vontade. This is my will. Mas como Deus vai me dar esse How's lugar? God going to give me this place? Eu não tenho dinheiro nem tenho caminhão. I don't even have a truck or money. Hoje a propriedade custa 2,5 milhões de reais. Today the property is 12 million Há reais. 15 anos atrás era 180 mil reais. 15 years ago was 106,000. O meu salário era 5 mil reais. Se eu não 180,000. comesse um biscoito, eu tinha que ficar 3 anos pagando sem comer. You know, if I were to eat cookies every day, I was going to have to E aí, spend 3 years paying. Toda vez que eu ia orar, eu So every falei, time I went to pray, eu falava, isso não é de mim, não, I é would minha say, vontade. this is my will. This Quando is eu my ajoelhava God. para orar, And when I kneel down to pray, Deus falava, God would say, eu tenho uma promessa com I have a você. promise for you. Eu vou te dar esse lugar. I'm going to give you this place. Quando eu ia orar, And when I pray, Deus falava, eu tenho uma promessa com God você. said, I have a promise Estou for te you. dando esse lugar. I'm giving you this place. E aí, por fim, eu não aguentei. And in the end, I couldn't take it anymore. Peguei o telefone I took the phone e liguei pro corretor. and I called him. Falei, quanto que é esse lote aí, esse sítio aí? I called the realtor and I said, how much? Falou, 180 mil. He said, Falei, 180,000. então anota a minha proposta aí agora. Okay, I said, okay, I'm going to give you my offer. Eu pago a metade, pago I'll pay 90. half. I'll pay 90. Mas pago fiado. But I'll pay it slowly. Eu dou uma entrada I'll give you a down payment para 30 dias de 10 mil. for 30 days for E 10,000. depois uma para 90 de mais 20. And then another one of 90 for another 20. E o resto eu pago tudo fiado. And the rest I'll pay slowly. Anota aí, dinheiro, bicicleta velha. You Manda minha sogra junto. I'll give you, Manda I'll todo give you mundo my junto. mother-in-law with Gente, minha some sogra old é a bikes bênção I na have. minha I'm just vida. Eu joking. falo I pra love my ilustrar. mother-in-law. Minha sogra I'm é just minha saying this segunda to make mãe. it funny. E aí ele falou, pastor, And he said, Pastor, sua proposta é muito ruim. your Já offer is teve very gente que bad. fez proposta. Estou terminando, pô. Tem proposta melhor. There are people who already offered E ele better. não aceitou. And he didn't accept it. Falei, rapaz, eu tenho uma promessa. I said, hey, I have a Deus falou que vai promise. ser meu. God said it's going to be Ele não mine. entendeu nada. He didn't Foi lá, understand fez a it. proposta. Eu He falei, went, já fiquei comemorando, vai made the aceitar. offer, and I was happy. E aí o telefone liga. And then the phone call Ele comes fala, in. pastor, muito Said, ruim sua proposta. Pastor, your offer was denied. No meio da proposta ele mandou parar. And he told me to stop it halfway. I hadn't even offered everything E yet. aí meu coração deu um nó. And my heart went into a knot. Deus me fez uma promessa. God made me a promise. Eu entro dentro da promessa. I go into the Eu estou promise. agindo dentro da promessa. I'm acting within the promise. E ela não And acontece. it doesn't happen. Eu fiquei louco. I was really upset. E dividi a minha dor com a minha igreja. And I shared my pain with the church. E no culto de domingo eu falei, eu quero saber quem é corajoso e corajosa nessa igreja. And on Sunday I said, I want to know who's courageous in this church. Contei para eles a promessa e And I pedi told them about the dream and the promise. que quem tivesse coragem And I said, whoever has courage, viesse aqui à frente come forward e orasse e jejuasse uma semana comigo and somente pray por esta causa. for 1 week and fasted with me for just this. Essa semana você não pode orar por nada. This week you don't pray for anything else. Só por isso. Just for this. E a igreja toda veio. And the whole church E came. nós oramos. And we prayed. E quando deu uma semana, And when a week eu came, me senti um super-homem. I felt like a Falei, superman. estou cheio do poder. Like a superhero. I Cheio said, da I'm filled autoridade. with power, filled with authority. A minha igreja está me cobrindo. The church is covering me in Peguei o prayer. telefone. I took the phone Falei, anota aí. and I said, write it down. Uma outra proposta.
proposta. This is the second offer. Quase parecida. Very similar to the first Só one. tirei as bicicletas. I only took away the bikes. I tirei a want to sogra keep the também. bikes because I like the bike and the mother-in-law. E fiz a proposta. And I made the offer. Ele disse, ó, melhorou, mas continua ruim. He said, it's still good, but it's a little better, but it's still bad. Falei, vai lá, rapaz. I said, go. A minha igreja está orando My comigo. church is praying with Eu me. tenho uma promessa. I have a promise. E ele retornou o telefone. And he returned my phone E eu não call. entendi nada. And I didn't understand it. Ele disse, ele não aceitou a He proposta. said, he didn't accept your offer. Fiquei maluco. Eu falei, já não sei o que fazer. I said, I don't know what to do Eu now. tenho uma promessa. I have a promise. Eu agi. I'm moving. Minha igreja me cobriu. The church is praying. Jejuou comigo. Fasted for E a o cara week. não aceita. And they won't accept Eu my disse, offer. eu é que não aceito. I said, I don't want it Me diga anymore. quem é o dono. Tell me who the Ele owner disse, is. não posso dizer. He said, I can't Por causa da comissão. because of the commission. Ele disse, eu vou te pagar a comissão. He said, I'll pay you the commission. Me diga quem é. Tell me who it is. E ele me disse quem era. And he told me who it Eu was. chamei um pastor amigo meu. And I called a pastor friend of Disse, mine. vamos lá visitar. Said, let's go visit him. 3 donos. 3 owners. Um dono idoso, dono de uma transportadora muito rico, me recebeu. One, they welcomed me. One of the owners, he had a Eu disse transportation para ele, company. tudo bem, como vai? And I said, how are you? Diz- Doing well? Disse para o que era. And I told him why I was E there. eu disse para ele assim, olhando nos olhos dele. And looking at his eyes, I said, Você vai achar que eu sou louco. you're going to think I'm crazy. Mas eu não sou louco. But I'm not crazy. Mas por quê? He said, why? Deus disse que o teu sítio vai ser meu. God said Ele arregalou o olho. that place is going to be mine. Quem He disse? said, who said? Deus me disse. I told him, God Ele said. falou, tudo bem, né? He said, Se tiver okay. dinheiro para pagar, né? If you have money to pay, Falei, it's você está yours. achando que eu sou louco? I told him, you think I'm crazy? Você vai achar que eu sou mais louco You're going ainda. to think I'm even crazier. Porque Deus disse que o teu sítio vai ser meu. God said that it's going to be mine. Eu não tenho um real para comprar. And I don't have a dollar to pay. Acabou a conversa ali. And the conversation was A over. secretária chamou, And the secretary o telefone called. tocou. The phone rang. E eu lá esperado, sentando. And I'm E ele there waiting. passava And e he eu, would go by. e eu dizia baixinho assim. And I would say "E like se- this. E se não vender para mim, não vende para ninguém. If you don't sell it to me, he's Porque not going Deus to sell falou it que to é meu. anyone. Because God said it's E mine. se Deus falou que é meu, não If vai ser God de ninguém, said vai it's ser going to meu. be mine, it's going to be Tô aqui, mine. ó, I'm orando pra here orando para ninguém comprar. praying Meu, for é meu, é nobody meu, é to meu. buy it. It's mine, it's mine. Ele ia para lá e ia para cá. And he would walk E ele through and from. passava e dizia, alguma coisa no meu coração And he would say, something in my heart está dizendo que eu vou vender para o is senhor. telling me that I'm going to sell it to you. E eu repetia baixinho. And I would repeat it E really é meu low. mesmo, porque Deus It's disse que é para mine. mim. It's God. E não vai It's vender pra God. ninguém. God's going to sell it to me. Ele foi umas 4 vezes And 4 times. e falou, eu tenho procuração dos meus irmãos. And he said, Eles vão brigar comigo. I'm sharing with my brothers. They're Mas o going meu to fight coração with está me. fervendo. But my heart is Eu vou vender boiling. para o senhor. I'm going to sell it to you. E ele chamou o advogado. And he called the lawyers. Na época eu não era advogado. And I wasn't a lawyer at E that o time. advogado fez o contrato do jeito que eu queria pagar. And the lawyer did the contract just the way I E wanted to me, pay. e me deu para ler. And gave it to me for me to Eu estava read. tão empolgado And I was so excited que eu falei para o that I advogado, told the lawyer, doutor, Doctor, eu não vou ler esse I'm contrato, not going to read this porque é contract Deus que está me dando. because God's given Se it o to senhor me. estiver me passando a perna, And if you're trying to cheat me out of something, Deus te pega na curva, God's going to get you. então eu não vou ler. So I'm not even going to read it. E ele disse, olha, deixa eu dar mais uma And olhadinha. he said, let me look it over then. Ele Hold me on. trouxe, escute, me trouxe o contrato. And he brought Eu the nunca contract assinei back. tanto cheque na minha vida. I never signed so many checks in my Saí de lá life. com o contrato numa mão And I left there with the a chave contract na in my outra. hand, the key in the other. e saí correndo com o carro. And I left with E my fui lá car. no sítio. And I went to the place. abri a porta. And I opened the door. E lá tinha um caseiro que tomava conta. And there was a man there Quando who ele me lived viu there entrando, taking care of the place, like Ele a disse, não pode custodian. entrar And aqui. he said, you can't come in Isso here. aqui é propriedade particular. This is a private property. Isso aqui não é casa da mãe Joana, não. This is not Lucy's Isso home. aqui tem dono. This has E an eu owner. disse, e tem mesmo. O dono I said, acabou de yes. chegar aqui. Deus acabou de me dar esse God just negócio. gave me this and I'm the Tem owner. 15 anos, compramos. Tá This aqui, was ó. 15 years ago and we bought it. It's right Sabe o que eu here. quero dizer, meu irmão? You know what I want to Por que say? eu disse isso? As promessas que Deus nos The faz, promises that God makes to us. para quem não consegue enxergar a dimensão espiritual, For those who can't see the spiritual dimension, parece fora da sua realidade. seem like they're out of your reality. Parece maluca. Seems craziness. Parece sem lógica. Seems without logic. Mas se tivesse lógica, But if there was não logic, seria milagre. it wouldn't be a miracle. Milagre é tudo aquilo Miracles are que não that tem lógica para which there's acontecer. no logic into which you Talvez could nessa explain. manhã Maybe this morning você esteja orando you are praying para algo sem lógica for acontecer na sua something vida. that is not logical to Eu quero happen. terminar minha And I participação want to end here orando por você. praying for you. Pedir a permissão, pastor, para And todos I ficarem ask de pé. pastor's permission for everybody to stand Para to que your coisas feet ilógicas for things that are without any logic aconteçam na sua to vida. happen in your life. Mas é só para aqueles que creem. Mas isso é só para aqueles que creem, que And it's acreditam. only for those who believe. Mas se você não acredita, But if you don't believe, você vai pegar carona comigo. you're going to hitch a ride with E me. com aqueles que creem And with nessa those who manhã. do believe this Se morning, você falar, eu não acredito. if you say, I Eu don't nunca believe vivi it, isso. I never went through this, Você I vai never ser seen abençoado this, assim mesmo. you're going to be blessed anyway. Porque Deus vai te abençoar. Because God's going to bless you. Porque nós estamos ao seu lado. Because we are E beside nós vamos you. orar. And we're going to pray. E Deus vai fazer um milagre na And sua God's going to vida. make a miracle in your life. Porque você vai pegar carona com a gente. Because you're going to hitch a ride with us. Que onde está um crente Because wherever there's a que Christian anda com Deus, that walks with God, todo mundo à sua volta everyone around é them abençoado pela is presença blessed dele. as well by the presence of God. Então feche os teus olhos So agora. close your eyes.